Olá, um bom dia a todos, a paz do Senhor, graça e paz. Hoje temos uma reflexão muito linda, que é uma palavra para nós poder meditar, relacionado a Êxodo 2, do versículo 1 ao 10. A verdadeira origem da motivação de Joquebede. Quando Joquebede se deu conta que havia dado luz a uma criança do sexo masculino, ela precisou elaborar um plano para salvar o seu filho. As chances de sobrevivência do seu filho eram ínfimas. Imagine você numa improbabilidade de dar certo. Quando você é obrigada a planejar alguma coisa para poder salvar o seu filho e tirar das mãos do faraó. E o faraó representa o inimigo de que muitas famílias estão passando. Mas toda mãe e todo pai que tem um instinto no coração e fé para salvar o seu filho, e tem o poder de oração e fé e esperança, nos motiva todos os dias a orar e a procurar, assim como Joquebede procurou formas para poder salvar o seu filho Moisés, assim como outras mães, muitas mães de meninos e de meninas estão nesse momento orando, repletos de esperança e de fé para salvar os seus filhos e tirá-los das situações que, por falta de sabedoria, de entendimento e às vezes até mesmo de orientação, caíram nas armadilhas do faraó. Estão passando por desertos e situações ao qual parece que não vai ter um fim feliz, porque parece que essa empreitada absurda faz muitas vezes duvidar da confiança que nós depositamos num Deus que é grandioso e sobrenatural. Amém? Joquebede não sabia se o seu plano iria dar certo. Não tinha nenhuma certeza qual seria o final da empreitada absurda, mas ela estava exclusivamente confiando e contando com Deus, o Deus poderoso, sobrenatural, Deus do invencível e Deus das coisas impossíveis. Fé daquela mulher foi premiada. Imagine você se alguém poderia fazer alguma coisa relacionada ao seu filho para poder salvar. Assim ela fez. Depositou toda a sua confiança em Deus e depositou o menino num cesto de vime que foi solto num rio. E o rio, por incrivelmente que pareça, acabou sendo a porta-alavanca do processo pelo qual o Senhor usaria futuramente aquele menino para tornar ele um grande líder e libertador de um povo. A filha do faraó pegou o bebê e dentro do cesto, Moisés cresceu no palácio, onde recebeu todo o cuidado e toda a educação que lhe seriam preciosos para aquele momento, em que ele se tornaria o libertador do povo de Israel do jugo de 400 anos de escravidão. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Amados irmãos, muitas vezes nós contamos com improbabilidades que as nossas ideias ou que as nossas questões para serem solucionadas parecem não alcançarem um sucesso. As pessoas estão em batalhas mentais do que é certo, o que é errado, como joguete na mão do inimigo, fazendo as vontades do capeta. Mas, se nós nos tivermos posicionados confiando num Deus grandioso e sobrenatural, nós sabemos que a nossa fé, ela vai ser acionada pela alavanca da esperança e a confiança naquele que tudo podemos porque nos fortalece. Mas se Joquebede não buscasse o Senhor, onde é que ela iria estar na sua vida relacionado ao posicionamento para salvar o seu filho? Que atitude ela teria se não tivesse sido tocada por Deus
para salvar esse menino, para que a promessa fosse cumprida, para que um povo fosse restaurado e salvo. Eu não sei o que você está precisando para resgatar a sua fé, mas eu vou orar para que você venha ter confiança em Deus acima de todas as circunstâncias. Porque se nós formos observar a vida dessa mulher incrível, vamos aprender valiosas lições. Aleluia, Jesus. Às vezes nós estamos vivendo numa situação das nossas vidas, gerando e processando uma situação gestacional de um sonho, de uma compra de um carro, de um apartamento, de um filho, de uma situação tão desejada. E muitas vezes você pode estar no meio desse período, desse processo lindo, para chegar ao propósito. E às vezes o processo vai crescendo, você vai juntando sonhos, organizando as expectativas. Mas quando nós colocamos as expectativas em Deus, nós temos uma certeza que a vitória é garantida. Mas mesmo assim, perante a todas as expectativas em um Deus soberano, grandioso, sobrenatural, a crise às vezes chega sem avisar, porque é preciso que você venha passar por esse processo, para que você venha ter o conhecimento, para que haja uma transformação, mesmo que você esteja vivendo o pior dos seus pesadelos. Aleluia, Jesus. A crise, ela não nos avisa. Ela chega, se instaura, sem que possamos, às vezes, na maioria do tempo, nada a fazer. Muitas vezes as nossas vidas, elas podem mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra, de um minuto para o outro, seja através de um telefonema com uma notícia de uma morte, você terá que enfrentar a dor da perda de um luto, seja um acidente que foi improvável, você não planejou, mas você estava na rota do acidente. Um diagnóstico de uma circunstância, situação que poderia, num momento, ser destruidor, mas o propósito era te fortalecer. E muitas das vezes bate um desespero em muitas formas possíveis e impossíveis, que tenhamos condições de lidar de modo diferente com aquilo que nos sobrevém. Se nós vamos ter potencial para resolver por nós mesmos, acreditamos que vamos falhar. Somos humanos, agimos por impulso, por emoção, falamos por impulso, por emoção, e repletos e cheios de achismos, vamos ter uma tendência a fracassar. Mas se nós colocarmos a confiança em Deus, por mais que venham provas, circunstâncias, situações, e vamos ter que viver, passar, nós temos a certeza que, se depositarmos essa confiança em Deus, buscando pelo Espírito Santo, estarmos seguros, mesmo que estejamos vivendo o pior dos vales e dos desertos, nós sabemos que quando Ele chega, trazendo aos nossos corações o bálsamo lenitivo que vem através da palavra, que é libertadora, que restaura, que nos esclarece e nos traz a realidade daquilo que precisamos vivenciar e passar segurados nas mãos do Senhor. O desespero, ele não se instaura, não. A única diferença, muitas vezes, que podemos encontrar no meio da tempestade é a confiança. Varia de cada pessoa para pessoa, conforme a sua fé e a sua entrega a Deus.
descansando no altar tudo aquilo que nos tira a paz. Aleluia, Jesus. Assim como a Joquebede, eu sei que muitas outras mulheres sofreram o terror da notícia de que o faraó havia mandado matar os meninos. Muitas mães viveram o terror de verem os seus filhos mortos pela ordem do faraó naquele dia, e eu creio que muitas delas também desistiram da vida, entraram em desespero. Mas Joquebede confiou em Deus. Não sei o que ela disse para o Senhor, mas tenho plena certeza que ela deve de ter dito: Senhor, Tu me destes um filho, Tu me abençoaste, Senhor, com esse filho, Senhor. E eu entrego, Pai, o meu filho nesse momento nas Tuas mãos, Senhor, esse menino, Senhor, o filho da promessa. Talvez ela tenha dito isso. Mas qual é a diferença de uma mãe que tem Deus, de uma mãe que não tem Deus? A mãe que tem Deus sabe qual é a diferença que se encontra em estar preparada para poder exercitar a nossa fé mesmo em dias de tempestade. No céu tem tempestade, na terra tem tempestade. As crises existem para exercitar a nossa fé e não para abandonar, desmaiar, se revoltar. Meu irmão, minha irmã, se você aproveitar esse momento de crise que talvez você esteja passando, essa circunstância que você talvez esteja passando, para abençoar o seu dia e dizer: Senhor, mesmo em meio a essa circunstância que se levantou, que está faltando a provisão para tal coisa, eu sei, Senhor, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai me honrar porque eu fiz a Tua vontade, eu trabalhei, eu quero honrar com os meus compromissos, que seja o Senhor no comando dessa situação, Pai. Se a nossa dificuldade, ela vem para nos moldar e nos testar, e a nossa fé, ela é o alicerce, a âncora que nós precisamos para nos nutrir e nos fortalecer, estaremos ancorados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabemos que Deus é amável, poderoso, gracioso, soberano, imortal, insolúvel, invisível, sobrenatural. Nosso Deus, Ele não é brincadeira. Ele não está de brincadeira, porque mesmo quando as coisas parecem ser difíceis, quando nós entregarmos tudo que é irrelevante para as nossas vidas e uma entrega total, nós temos a certeza que entregar os nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, os planos de Deus, por mais difícil que pareça para nós, os planos de Deus não se frustrarão. Ele é soberano sobre todas as coisas. É o Senhor da tua história. E Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Ele conhece o teu íntimo, o teu coração, os teus desejos, as suas vontades. E Ele sabe que é necessário, às vezes, certa circunstância para forjar e moldar o nosso caráter. E não vai ser desistindo que vamos conseguir a vitória. O Senhor quer que nós venhamos mergulhar em águas profundas, não ficar no rasinho, molhando somente até os tornozelos e os joelhos. Muitas vezes existem histórias em capítulos que estão tristes na tua vida. Muitas vezes são como aqueles bebês que poderiam ter sido salvos se não fosse falta de confiança no Deus que tem ação sobrenatural sobre vidas. Imagine se todas as mães naquele momento entrassem em oração para que seus filhos fossem salvos. Eu tenho plena certeza que o Senhor iria matar na hora, arrebatar o faraó. Por falta de amor à vida, por falta de respeito ao próximo
e por falta de entendimento e de compreensão que uma criança iria causar a ele um desatino, por insegurança de perder o trono? Que nós precisamos entender que existem momentos difíceis em nossas vidas, que sejamos pais e mães alicerçados em Cristo Jesus, que venhamos lançar aos pés do nosso Cristo tudo aquilo que abala a nossa fé, que nos tira a vontade de viver, que nos deixa cansado. Porque é confiando e entregando que nós damos a plena autoridade do Senhor agir em nossas vidas, nos processos que parecemos que o deserto está ali te deixando cansado, desprovido de água, de sossego, de um oásis, de um campo verde para você sentar. E de dia é um sol escaldante que te queima até os ossos e que de noite é frio, que te gela até a alma. Mas sabemos que, sobretudo, o amor de Deus e a confiança do Senhor é a base para a tua vida. E a vontade dele na nossa vida depende de nossos desejos de orar, obedecer, confiar, entregar, descansar e a procura incessante do arrependimento e da conversão e do perdão das nossas ofensas. É difícil passar por tudo isso sem Deus. Difícil vencer um dia que às vezes aparece uma crise que se acontece no meio do caminho. Às vezes você pode estar viajando e acontecer um improvável. Mas o que nunca podemos esquecer, que não é a primeira tempestade que vai te parar. Não é a segunda tempestade que vai te parar. Não é a terceira. Mas essas tempestades todas vão passar e a bonança vai chegar. Coisas vão ser tiradas do lugar. Águas serão movidas e talvez a terra será dividida. Mas que você venha dividir tudo aquilo que não acrescenta e deixar cair no mar do esquecimento. A falta de ânimo, falta de sabedoria, a falta de coragem. Tudo aquilo que impede de que o processo siga e que a promessa venha acontecer. E sempre entregarmos nas mãos de Deus. Se não for a vontade dele, é melhor que nada venha acontecer. Muitas vezes vamos na força do braço e corremos o grave risco de causar uma lesão. E por isso que não podemos desistir, devemos sempre persistir. Aleluia, Jesus! Mas que todo cristão precisa saber, entender, que entregar o caminho a Deus e confiar. E ter a mesma coragem daquela mulher, que muitos consideram a mulher um sexo frágil, delicada, mas ter posicionamento para tomar uma decisão. Coloca os teus sonhos no cesto. Tenha coragem para acreditar na palavra de Deus. Ele vai te dar uma estratégia para enfrentar um problema. Ele vai abrir uma porta para alguém chegar para você e dizer, vamos buscar uma solução. Ele vai usar uma pessoa para dizer, aqui está o que tu precisa para que seja certo e feito aquilo que tem que precisar ser feito. Joquebede confiou que Deus cuidaria do seu filho, mas se você está passando por uma circunstância, uma situação, que seu filho está num momento de escravidão, como Israel estava escravo do Egito, tenha essa confiança. Joquebede não salvou seu filho, mas também o presenteou com umas das mais belas e impressionantes histórias de uma nova vida sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Aleluia, Jesus! Tudo começa, primeiro, num ato de confiança
num ato de coragem, num ato de entrega. A vida ganha sentido porque o Senhor vai fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, coisas inimagináveis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vou convidar vocês a entrar em oração, fechando seus olhos, imaginando que vocês estão na frente de Jesus, que o Senhor está ali com as suas vestes brancas luminosas e você está de olhos fechados, dizendo: Senhor meu Deus, Pai amado, querido, poderoso, na autoridade do Teu Santo Espírito, que eu entro em oração. Oh Deus querido, poderoso, Tu é o meu porto seguro, papai. Senhor, mesmo que essa tempestade, Pai, que esteja em nossas mentes, nossos corações, na vida dos nossos filhos ou de nossas filhas, ou a circunstância que eu venha viver, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus do impossível. Essa tempestade aqui agora, nesse momento, mesmo que pareça implacável, é no nome de Jesus que o Senhor me dá autoridade para que aquiete-se, acalme-se, porque eu sei, Senhor, que no barco com os apóstolos o Senhor deu ordem, o Senhor comandou um barco, Senhor, em meio a uma tempestade, colocando em prova, Senhor amado, a fé e a confiança para que venhamos buscar em Ti o desejo de fazer a Tua vontade. Senhor, que nesse momento a confiança que nós adquirimos seja necessário para obedecer ao Senhor a todas as coisas, porque eu sei, Pai, que a única garantia que nós temos, Pai, é procurando o Senhor em todo o tempo, Pai, porque o Senhor, Pai amado, nos dá coragem para enfrentar todos os dias situações dessa vida ou neste mundo que vivenciamos, porque o Senhor é o melhor Deus, Pai, que existe, e o Senhor é o melhor de cada um de nós. Deus querido, poderoso, entrego esse dia nas Tuas mãos. A circunstância que o irmão está vivendo, que pode ser uma batalha judicial, pode ser um advogado corrupto. Pai querido, pode ser uma circunstância na saúde do seu cônjuge ou da sua esposa, Pai. O céu pode estar turbulento, com densas gotas querendo cair, neblina que compromete a minha visão espiritual. Ah, Deus amado, querido, ela está se formando, Senhor, e a minha embarcação corre o risco de afundar, papai. Mas eu sei que eu não estou em apuros, Pai. Não vou morrer nessa praia, porque o Senhor me levará a navegar por águas tranquilas, Senhor. E eu sei, Pai, que o sol grandioso da fraternidade, da paz, da bonança, Pai, está se abrindo e o sol irá brilhar mais rápido do que você possa imaginar, e os ventos contrários sucumbirão, se acalmarão, mesmo que hajam agitado a embarcação do meu coração e que ele tenha ficado por segundos acinzentado por causa dos relâmpagos e dos raios e dos trovões que ameaçaram invadir, Senhor, a nossa família, a nossa vida, a casa, o trabalho, as circunstâncias, Senhor. Eu sei, Senhor, que é no nome de Jesus que ela não vai afundar o nosso barco, Pai. E eu creio, Senhor, que mesmo que sejamos atingidos por notícias capazes de nos estabilizar, nós não desistimos, porque o Senhor está no controle de nossas vidas. O Senhor é o nosso timão, o Senhor é nossa bússola, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor controla tudo, independente das circunstâncias que nós estamos vivenciando. O Senhor é um Deus
Deus de milagres, o Senhor manifesta a sua glória e os nossos sonhos não se frustrarão, porque o Senhor e o Deus da justiça que está abrindo portas que nenhum homem pode fechar e fechando portas que nenhum homem pode abrir. É o Senhor que nos está tornando maduros na fé, conservando um equilíbrio emocional em meio a essas adversidades, forjando o nosso caráter e dando-nos uma oportunidade de crescer, mesmo em meio a inesperadas circunstâncias e situações. Sabemos que essa provação que o meu irmão ou que a minha irmã está passando, o momento vai chegar que o Senhor vai se revelar com misericórdia, com amor e com graça, Pai. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Gratidão, Jesus amado, pela fé que habita em nossos corações, pelos processos que somos beneficiados a todos os dias e pedimos perdão se às vezes, Pai, pensamos em desistir, Pai, ou enfrentamos uma desistência sem motivo, Senhor, por falta de sabedoria, de posicionamento, de entendimento, Senhor. Convido meu irmão aqui agora a fechar os seus olhos e dizer para ti, Senhor, eu vou resistir. Eu vou colocar essa situação que eu estou vivenciando na minha família. Eu vou colocar o meu filho no cesto, papai. Aleluia, Jesus. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem planos maiores para ele perante a qualquer tipo de adversidade, Jesus. Eu sei, Senhor, que o meu filho vai sair vitorioso, a minha família vai sair vitoriosa perante as circunstâncias e situações que estamos vivenciando ou enfrentamos, Senhor. Sairemos fortalecidos deste furacão em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que iremos te glorificar, Senhor, e ter uma fé firmada nos teus fundamentos. E o irmão, Pai, que talvez ainda não teve sabedoria de te aceitar, de entregar de corpo e alma para ti, possa dizer, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida aqui agora. Eu quero este Deus. Eu quero, Senhor, te conhecer, porque eu sei, Senhor, que ter o Senhor na bordo do meu barco é certeza, Pai, da paz que seja vivenciado em meio de tribulações. Jesus amado, querido, seja o capitão do meu barquinho, toma conta deste leme, me ajuda a direcionar e navegar por um porto seguro, Jesus. Eu quero, Senhor, vivenciar o sobrenatural na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento com os colegas de trabalho, Senhor. E precisamos, Senhor, do Senhor em nossas vidas, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro, Pai, que eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Porque sabemos que não podemos, Pai, evitar tempestades, mas podemos atravessar maremotos com a tua presença, porque a paz interior que precisamos, Senhor amado, para resistir às adversidades, que venhamos encarar, Pai, com fé e sair fortalecidos e vitoriosos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor.